Ok? Então você está na segunda parte dessa aula de hoje. A gente está falando sobre classe de medicamentos. E vamos lá, vou compartilhar novamente com vocês aqui. A gente ia começar a falar sobre antihistamínicos. Então, vamos lá. Antihistamínicos são medicamentos que a gente pode até chamar de antialérgicos, mas antihistamínico é um nome mais, como eu poderia dizer, um nome mais técnico, tá? Para esses medicamentos. Então, vamos parar de chamar um pouquinho de antialérgico, vamos começar a chamar de antihistamínico. Eles são divididos em duas gerações, tá? Então, a gente tem os antihistamínicos de primeira geração e os antihistamínicos de segunda geração. Os de primeira geração foram os que vieram primeiro, o próprio nome é bem autoexplicativo, e eles causam mais efeitos colaterais. Com o tempo foram sendo feitos estudos e eles criaram a segunda geração de medicamentos antihistamínicos, que possuem uma penetração no sistema nervoso central muito menor do que a primeira. Então, eles causam muito menos efeitos colaterais, eles conseguem ser eliminados pelo corpo muito mais rapidamente, e eles quase não causam efeitos colaterais, como um bem famoso de antihistamínico, que no caso é o sono, né? Antialérgico não dá muito sono. Realmente, os de primeira geração causam bastante sono, porque eles também se ligam a um receptor cerebral que causa essa sensação de sonolência e letargia. Os de segunda geração já não tem mais tanto esse efeito colateral. Algumas pessoas até podem sentir, mas é numa escala muito menor do que os de primeira geração. E aí a gente tem a desclorfeniramina como exemplo e a hidroxizina, que são de primeira geração, e a loratadina e a desloratadina como segunda geração nos exemplos aí. Então, antihistamínicos são para tratar alergias. Ok, aqui a gente vai para uma classe complexa, uma classe grande, chamada os anti-infecciosos, tá? Dentro dessa classe a gente tem várias divisões. Então, os anti-infecciosos são medicamentos utilizados para tratar infecções. E as infecções, elas podem ser causadas por vários fatores, tá? Então, por isso que a gente vai ter uma série de divisões aí nos anti-infecciosos. Vamos começar com antibacterianos, tá? Que são os medicamentos que matam as bactérias. Então, pelo nome dá pra gente distinguir cada um, é bem facinho. Antibacterianos matam bactérias. Não vamos falar, pessoal, antibactericida é um termo incorreto, tá? A gente pode usar bactericida, mas bactericida é um termo utilizado para um contexto geral, não é só para fármacos. Então, quando a gente estiver falando de medicamento, a gente vai utilizar antibacterianos. E alguns exemplos, ciprofloxacina, amoxicilina e cefalexina, tá? São medicamentos muito comuns, também precisam de receita para ser comprados. Então, por isso, e assim, são medicamentos que precisam realmente de um controle. Vamos lá, antivirais a gente tem, são medicamentos que diminuem a carga viral ou evitam a sua replicação. Por que eu não coloquei aqui matam vírus e bactérias? Porque os vírus, em geral, quando a gente entra em contato com um vírus, ou o nosso corpo consegue se recuperar completamente do contato com esse vírus, ou a gente sempre vai ter uma carga viral existente no corpo. O que a gente precisa fazer é tentar diminuir isso ao máximo. O que acontece, por exemplo, nos casos de HIV, né? A gente tem que tentar diminuir essa carga viral ao máximo que a gente puder, para que o paciente soro positivo tenha uma vida melhor, tenha uns efeitos muito diminuídos. Então, os antivirais atuam dessa forma. Então, a gente tem, por exemplo, herpes. Se você tem herpes, já contraiu herpes alguma vez, você sempre vai ter esse vírus. Só precisa controlar a replicação e tentar diminuir o máximo possível a carga viral desse vírus no seu organismo. Então, tentar manter a imunidade alta é importante e utilizar-se de alguns antivirais para conter essa replicação. Então, a gente tem a ciclovir, muito utilizado em casos de herpes, né? Zidovudina, ritonavir, penciclovir, também são medicamentos utilizados para tratamento de vírus. Ok, antifúngicos. Os antifúngicos são medicamentos utilizados para tratar infecções fúngicas, infecções causadas por fungos, tá?
Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. A gente comentou um pouquinho na nossa aula de doenças a respeito de micoses, por exemplo, que são causadas por fungos. E aí a gente tem alguns exemplos. A gente tem a anistatina, muito utilizada via vaginal para tratamento de fungos vaginais, cetoconazol, miconazol, terbinafina e fluconazol. Alguns deles podem ser tomados como comprimidos, outros muito utilizados como cremes também para tratar doenças fúngicas de pele, e uma classe gigante também tem muitos exemplares de antifúngicos. Antiparasitários, o último aqui dessa listinha de anti-infecciosos, são medicamentos que matam parasitas. Então, nós humanos também somos acometidos de alguns parasitas, e principalmente os que se alojam no intestino, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso, sempre fazer os exames com certa frequência, para tomar os medicamentos, e é bem simples de tratar, principalmente se você consegue identificar no início, tá? Então, alguns exemplos: metronidazol, albendazol, mebendazol e vermectina são alguns dos antiparasitários que a gente costuma utilizar bastante. Ok. Antes da gente entrar nessa parte de inflamações, eu vou parar essa parte dessa aula por aqui. Então, essa é a segunda parte da nossa aula. Fica ligado para a terceira e última parte da nossa aula, ok?